Dia, bom dia a todos. Tudo bem? Vamos iniciar. Vamos falar um pouquinho sobre coração, hipertensão e outras doenças cardiovasculares. Se quiserem perguntar alguma coisa, eu estou à disposição para responder, tá bom? Então, vamos começar. Primeira pergunta que eu acho que é importante a gente fazer é como é que estamos cuidando do nosso coração? O nosso coração é um órgão vital, né? Mas o corpo ele funciona como um todo. O coração tem as patologias dele, mas tudo está integrado. O rim está integrado, a retina está integrada. O coração ele é um órgão que tem influência também nos outros. Então, essa pergunta de como nós estamos cuidando do nosso coração é para a gente parar e pensar um pouquinho sobre o restante dos órgãos, o restante do nosso comportamento, o restante das nossas escolhas no dia a dia, como está o nosso sono, como está a nossa atividade física, como estão as nossas escolhas alimentares, como é que está a nossa saúde mental, tudo isso tem influência também no coração, tá? Vamos falar um pouquinho de hipertensão arterial sistêmica, tá? No Brasil, a pressão alta atinge mais de 30 milhões de pessoas acima dos 18 anos, é muito mais prevalente com o envelhecimento, como nós sabemos, né? De acordo com o relatório da OMS, o controle da hipertensão não está sendo feito de uma maneira eficaz, apesar de ser uma doença muito prevalente, como ela é assintomática, muitas vezes os pacientes não relatam nenhum sintoma, não verificam a pressão, e aí chegam já para a gente no consultório, ou até num pronto atendimento, já com uma queixa, ou até com uma lesão de órgão-alvo, né? Com infarto, com AVC, causado por uma hipertensão não tratada. A taxa de mortalidade atingiu o maior valor nos últimos 10 anos, e um dos principais fatores de risco, que eu quero que vocês observem, é aqui o sedentarismo e a obesidade, que é uma coisa que tem crescido no nosso mundo moderno. Ninguém tem tempo de comer direito, ninguém tem tempo de se alimentar direito, nem tem tempo de fazer exercício físico. Isso aí influencia sobremaneira na incidência da hipertensão arterial. Feito o diagnóstico, que já é uma coisa, o diagnóstico em si não é uma coisa difícil, mas como é uma patologia sintomática, isso aí torna mais difícil o diagnóstico, porque o paciente não procura o atendimento. Mas feito o diagnóstico, apenas a metade dos pacientes recebe o tratamento adequado e menos da metade fica com a pressão arterial controlada. Então, se o objetivo é controlar a pressão arterial, nós temos que fazer de tudo, junto com os fatores, com os fatores não medicamentosos e os medicamentos para controlar essa pressão. Assim, a gente vai conseguir evitar maior número de AVC, de infarto e de morte, de doença cardiovascular. Vamos analisar o impacto econômico das doenças cardiovasculares nos últimos 5 anos no Brasil. Nós sabemos que a maior taxa de mortalidade no Brasil e no mundo é decorrente das doenças cardiovasculares. Então, houve um incremento da população e, com isso, maior óbitos por doenças cardiovasculares, maior óbitos por doenças, maior óbito por infarto, por AVC, por todas as doenças cardiovasculares, que a pressão alta, que a hipertensão, é a base de gênese dessas doenças também. Então, o que é a hipertensão arterial? A hipertensão arterial, conceitualmente, é o débito cardíaco vezes a resistência vascular sistêmica, certo? Como é que a gente verifica? A gente sabe que essa verificação tem que ser feita em todas as consultas, com um manguito adequado, de uma maneira correta, né? Com um intervalo de 2 minutos entre uma medida e outra, esse é o ideal, né? E o diagnóstico de hipertensão arterial é um diagnóstico eminentemente clínico. São duas verificações ou mais de pressão alta, da pressão acima de 14/9, para a gente poder fazer o diagnóstico de hipertensão. Tá? Medidas de maneira correta, com manguito adequado. De acordo com as diretrizes brasileiras de hipertensão, que as últimas foram em 2020, nós temos classificações de acordo com a medida da pressão no consultório,
em pacientes acima de 18 anos. A pressão ótima seria a menor de 12/8, uma pressão normal até 13/8,5, tá? Depois de 14/9, nós colocamos os estágios 1, 2 e 3, sendo o estágio 1 entre 14 e 159 e a diastólica até 99, na de 2, de 160 até 179 e a diastólica até 109, e uma hipertensão estágio 3 acima de 180/11 ou 110. Tá? Então, aqui é apenas para a gente visualizar de uma maneira mais fácil, né? Com esse slide, eu acho que fica melhor a nossa visualização. Temos também a hipertensão sistólica isolada, quando a pressão sistólica está maior do que 140, mas a diastólica não passa de 90. Quando a gente faz esse diagnóstico de hipertensão, apesar de ser um diagnóstico clínico, muitas vezes nós temos que confirmar com a monitorização ambulatorial de pressão arterial, que é o que normalmente na prática clínica acontece, a não ser que o paciente chegue já com uma pressão bem elevada e ele próprio já diga que ele tem observado e tem sido visto em outras ocasiões uma pressão maior do que 14/9, tá? Mas muitas vezes os pacientes chegam um pouco tensos, existe também a hipertensão do jaleco branco, isso a gente não pode esquecer, e muitas vezes os pacientes têm uma pressão arterial elevada apenas no consultório e não no dia a dia, e isso só vai ser diagnosticado com o MAPA, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial. No dia a dia, eu no consultório peço muito para os pacientes comprarem um aparelho de pressão, não aquele de pulso, que eu acho que o de pulso é muito sujeito a alterações, mas aquele de braço, que tem um manguito e é um aparelho automático de braço, e verificar a pressão arterial em diversas horas do dia e anotar. Dessa maneira, o paciente consegue, e a gente também consegue, definir se essa pressão está dando alterada e em que horário mais isso está acontecendo. Uma coisa importante da hipertensão, já falei várias vezes que é uma doença assintomática, mas ela repercute muito no coração, no corpo como um todo, né? Então, a gente vai definir muito o tratamento da hipertensão de acordo com as lesões de órgão-alvo, que são o coração, o rim, a retina e o cérebro. Então, o paciente hipertenso que começa a ter dispneia aos esforços, ortopneia, palpitações, começa a ter noctúria, redução do volume urinário, começa a ficar edemaciado, ou ter alguns sintomas visuais, como embaçamento visual, diminuição da acuidade visual, ou alguns sintomas de pelegia, parestesia, até às vezes alteração de fala, esquecimentos também, isso tudo sugere que já tenha uma repercussão em algum órgão-alvo. Então, isso também faz com que a gente preste mais atenção e tente ajustar melhor esses níveis de pressão. É obrigatório isso. Em relação à hipertensão, nós temos a hipertensão primária ou essencial e a hipertensão secundária, certo? A primária ou essencial é aquela mais frequente, é aquela que não tem uma causa causadora, não tem um fator causador de hipertensão. E a secundária é aquela que pode ser explicada por uma outra doença associada, certo? A maioria das hipertensões é dita primária ou essencial. Em relação à hipertensão secundária, nós podemos dividir em causas endócrinas, não endócrinas e outras causas, certo? Em relação às causas não endócrinas, nós temos a doença renal crônica, que cursa muito frequentemente com a hipertensão, estenose da artéria renal, esse é um dos exames também importante quando a gente pensa em hipertensão secundária e visualiza alguma alteração nas artérias renais, isso é uma das causas de hipertensão, até de hipertensão resistente, aquela pressão que a gente não consegue controlar de maneira eficaz, até com 4 antihipertensivos. Uma coisa muito, muito importante, muito frequente no dia a dia, é a apneia obstrutiva do sono. Isso tem sido uma causa muito frequente, que eu acho importantíssimo, durante o nosso questionário, perguntar sobre o sono do paciente, se ele ronca. O paciente obeso, que tem um pescoço, às vezes, um pouco mais curto, ele tende a roncar e fazer apneia. E isso é um fator, uma causa secundária de hipertensão, e se a gente focar apenas no tratamento, a gente vai esquecer
da causa e nós não vamos tratar eficazmente esse paciente, tá? E a coarctação da aorta, que é uma doença congênita que vai alterar os pulsos nos membros inferiores, né? Que a gente sabe que também evolui com hipertensão arterial, mas que é uma doença que precisa ser corrigida cirurgicamente. Em relação às causas endócrinas, nós temos o hiperaldosteronismo, feocromocitona, e uma das coisas que eu acho muito, muito importante é a gente prestar atenção no hiper e no hipotireoidismo, tá? Que muitas vezes a gente deixa para o endócrino verificar isso, e acaba esquecendo de pesquisar o hiper e o hipotireoidismo, que é uma causa muito frequente de hipertensão, e a gente precisa também não esquecer de investigar, tá? Além disso, o uso de algumas substâncias como anticoncepcionais, corticoides, anti-inflamatórios não hormonais, no paciente idoso, que às vezes cai, e aí o médico da urgência passa um anti-inflamatório, ele começa a evoluir ou com descontrole dos níveis de pressão, se o paciente já foi hipertenso, ou começa a evoluir com picos hipertensivos. Então, uma das coisas que a gente precisa perguntar é o que está fazendo uso para a gente poder tirar esse fator causador da hipertensão. Então, nunca esquecer de perguntar sobre o uso de anti-inflamatórios. Outra coisa são os usos daqueles remedinhos do nariz para descongestionar o nariz, isso também causa hipertensão. Então, a gente precisa orientar o paciente para ter atenção em relação ao uso dessas medicações. Aqui eu falando um pouquinho mais da apneia obstrutiva do sono, que é uma das coisas que a gente precisa realmente investigar, principalmente naqueles pacientes que estão sobrepeso, geralmente no sexo masculino, a gente precisa ter um pouco mais de atenção, porque são apneias mais importantes, certo? Então, a gente não pode esquecer disso. Além da apneia causar hipertensão, também favorece as arritmias, tá, gente? Então, são duas coisas para ficar atentos e perguntar sobre o sono do paciente em relação à presença de arritmias e hipertensão. Isso aqui eu já falei. As causas medicamentosas, o uso de medicações, às vezes até alguns antidepressivos também podem causar hipertensão, álcool, remédios para emagrecer, tá? Isso também a gente precisa ficar atento. Bom, eu acho importante a gente colocar causas de hipertensão resistente. Bom, se eu tenho já um diagnóstico, eu já tô pensando em uma causa secundária, eu tenho que focar o meu tratamento nessa causa secundária, de acordo com o que eu for identificando. Se eu não tenho uma causa, a gente já diagnostica como hipertensão essencial. Mas algumas vezes essa hipertensão ela se torna difícil de controlar. Então, uma das coisas que a gente precisa prestar atenção. Primeiro, ver se essa pressão está sendo medida de maneira adequada, porque muitas vezes o aparelho está descalibrado e o paciente acha que a pressão está alta, ou às vezes até está baixa, e isso não é real. O aparelho está descalibrado. A segunda coisa importante é que os pacientes confundem muito o uso das medicações. Às vezes esquecem, não tomam, verificam a pressão, acham que a pressão está boa e eles mesmos suspendem o uso das medicações. Essa alteração de uso de substâncias e de outras medicações que podem influenciar no controle da pressão, por exemplo, você vai tomar esse anti-inflamatório porque caiu, porque está com dor na costa, porque está com dor de garganta, ou descongestionante nasal, como eu falei agora, ou até anticoncepcional, e isso altera a pressão. Tá? A outra coisa é o seguinte: é muito, muito importante que seja orientado todas as medidas não farmacológicas para controle de pressão. Muitas vezes o paciente ele se atém única e exclusivamente ao uso da medicação. E existe uma regra de tratamento que primeiro a gente precisa dar atenção à atividade física e à diminuição de consumo de sal e açúcar, tá? Não é só o sal que causa hipertensão. O açúcar, o excesso de carboidrato também favorece a obesidade e também altera a pressão, tá? Muitas vezes também retém mais líquido, a pessoa quando engorda fica mais inchada e também tende a ficar hipertensa, certo?
E o excesso de consumo de álcool, mesmo aqueles pacientes que tomam no final de semana, às vezes não querem fazer uso do remédio porque vão beber, tá? Sempre orientar que tem que adequar esse consumo de álcool, não pode exagerar, porque senão realmente a pressão vai ser difícil da gente conseguir controlar, certo? Então, nós temos um objetivo em relação à pressão arterial, que a gente precisa verificar de maneira adequada, verificar se esse paciente está usando alguma medicação, verificar que esteja causando hipertensão, verificar a presença de patologias associadas que possam estar causando essa pressão. Feito o diagnóstico da pressão elevada, nós precisamos avaliar se existe já ou não lesão em órgão-alvo, isso vai mudar o tratamento, o nosso tratamento vai ter que ser mais intenso, mais eficaz, com mais atenção, tá? E, claro, como o corpo funciona como um todo, nós precisamos avaliar quais são os outros fatores de risco cardiovasculares para a gente conseguir ajustar tudo de maneira adequada. Diabetes, se o paciente tem arritmia, se ele tem algum hiper ou hipotireoidismo, tudo isso precisa ser ajustado de maneira adequada para que a gente consiga também fazer um controle melhor da pressão arterial. Bom, aqui é para mostrar que, com o decorrer da idade, nós todos sabemos que é mais frequente a hipertensão arterial. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre envelhecimento, que eu acho que é importante a gente ter na cabeça algumas coisas que a gente precisa levar em consideração, certo? E quando a pressão, é isso que eu falei agora, quando a pressão a hipertensão está estabelecida como diagnóstico, nós precisamos saber se ela é apenas uma hipertensão sem lesão de órgão-alvo ou se eu já tenho alguma alteração em órgão-alvo, como rim, cérebro, coração e vasos, que vai me fazer ficar mais atento e mais rígido em relação aos níveis de pressão, ok? Bom, vamos lá para o tratamento, tá? De acordo com a classificação, nível grau 1, grau 2 ou grau 3, nós vamos escolher a medicação antipertensiva, tá? Eu preciso chamar a atenção de todos que, antes de qualquer coisa, é importante a gente ter sempre uma boa relação médico-paciente e cobrar de uma maneira bem incisiva, realmente, que o paciente faça, além do uso certinho da medicação, que ele mude o estilo de vida, que ele perca peso, que ele faça atividade física, que ele adquira um hábito alimentar saudável, certo? Não adianta não é uma dieta que vai mudar, na verdade é você mudar o seu estilo de comer, você trocar suas escolhas alimentares, isso sim vai fazer diferença, porque senão a doença ela vai progredindo, o paciente vai deixando e nós vamos colocando cada vez mais medicações. E é como se não fosse necessário fazer a atividade física e a alimentação adequada. Então, antes de qualquer medicação, sempre priorizar, sempre colocar para o paciente, que é muito importante que ele participe, ajudando também em relação a uma atividade física regular e uma alimentação adequada, certo? Então, geralmente, nós começamos com uma monoterapia, tá? Hoje em dia, a Sociedade de Cardiologia, a maioria dos cardiologistas, coloca já um diurético associado, tá? Porque às vezes a pressão controla muito melhor do que a gente iniciar com uma monoterapia. Essa monoterapia, ou a combinação de 2 fármacos, é sempre o início do tratamento, certo? Em relação à monoterapia, a gente precisa avaliar a classe medicamentosa que é melhor. Se é um bloqueador de canal de cálcio, se é um inibidor de ECA, se é um bloqueador de receptor da angiotensina. Então, assim, essa escolha é baseada muito também na presença de outras doenças. Então, eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o paciente renal crônico se beneficia muito do inibidor de ECA. Tá? Caso ele não possa utilizar, porque tem uma creatinina um pouco mais elevada, a gente vai fazer o uso de um bloqueador de canal de cálcio. Mas, a princípio, por causa da proteção renal, a gente sempre dá prioridade para a escolha de inibidor de ECA e bloqueador AT2. Assim como no paciente diabético.
que é muito frequente o paciente diabético ter uma doença cardiovascular. Então, a gente sabe que o inibidor de ECA e o bloqueador de receptor da angiotensina favorecem não só o controle da pressão, como também melhora a disfunção endotelial e o remodelamento miocárdico, e isso faz com que o paciente diabético, o paciente cardiopata, com insuficiência cardíaca, coronariopata, consiga ter um benefício a mais, além do único, exclusivamente, controle da pressão, ok? Geralmente, quando a gente combina, escolhendo a primeira classe de medicamento, que sempre será, nessa ocasião, nesse cenário que eu estou explicando, normalmente o inibidor de ECA, um bloqueador de canal ou um bloqueador AT2, nós associamos como segunda medicação, a princípio, um diurético. Isso é o que, na prática clínica, nós fazemos. Atentar sempre que, quando há necessidade de aumento de medicação, é sempre prioritário aumentar a dose dos remédios que já estão sendo usados do que acrescentar uma terceira medicação. Então, se você colocou uma monoterapia, combinou depois com um diurético, você tem que prestar atenção primeiro em aumento da dose dessas duas medicações, dentro da dose máxima, claro, de cada medicação, para depois passar para um terceiro medicamento, que normalmente é um bloqueador de canal de cálcio, tá? Geralmente, na maioria das vezes, é controlada a pressão com 3 fármacos, mas existem casos, com aquela hipertensão mais resistente, que a gente lança a mão, normalmente, da espironolactona, que é o aldactona, numa dose máxima de 25 miligramas. Existe de 50, mas não é necessário. Em relação à hipertensão, o efeito dela com 25 miligramas já consegue ajustar essa pressão, certo? O paciente que seja mais difícil de ajuste, a gente tem que se lembrar daquele slide anterior sobre a hipertensão resistente, verificar se realmente essa pressão está alterada, se o paciente está tomando a medicação, se ele está fazendo as outras coisas que precisam ser feitas, porque senão a gente precisa voltar um pouquinho, ficar um pouco mais rígido em relação a essas orientações, para depois a gente dizer que o paciente não está conseguindo controlar a pressão com 4 fármacos, certo? Uma observação importante é o seguinte: o beta-bloqueador, ele não é um bom antipertensivo, certo? A gente usa, às vezes, como terapia, não exclusivamente ou pensando num controle de pressão, mas para ajustar algumas outras coisas, um paciente com insuficiência cardíaca, um paciente com angina que precisa de um controle melhor de frequência cardíaca, certo? Então, a gente não usa geralmente o beta-bloqueador como antihipertensivo, a não ser que a gente precise de controle de uma arritmia, ou precise de controle de frequência cardíaca, ou seja, um paciente com insuficiência cardíaca que precise do uso do beta-bloqueador, ok? Bom, eu vou falar um pouquinho dos antihipertensivos, tá? Os diuréticos, o que a gente usa no dia a dia, a hidroclorotiazida, que o SUS dá, né? A clortalidona, que é um ótimo antihipertensivo, mas que ultimamente está sendo difícil de achar nas farmácias, e a indapamida, que a gente usa também muito como primeira escolha, logo quando a gente associa o inibidor de ECA ou bloqueador AT2, certo? Atenção nos diuréticos em relação à interação medicamentosa, paciente que toma lítio não pode tomar indapamida, certo? A gente precisa estar atento a isso. Geralmente, esses diuréticos, eles não causam nem hiponatremia, nem hipovolemia, mas nós precisamos ficar sempre de olho nesses itens, tá? Pedir sempre exames de sangue para a gente ficar de olho nessas alterações. Em relação à gravidez, quando se usa essa alfa-metildopa, que é o Aldomet, tá? Que são da classe dos simpaticolíticos. O que a gente precisa, essa medicação, ela é usada quase que exclusivamente nos pacientes, nas grávidas, tá? Que evoluem com hipertensão.
A gente sabe que a dose máxima por dia é 2.000 miligramas, está dividido geralmente em 4 tomadas diárias, 500 a cada 6 horas. Mas é usada normalmente com o paciente, quando o paciente está grávida, quando a paciente está grávida, tá? A atencina é um excelente antipertensivo, é usado quando já é difícil da gente controlar, já está com aquelas 4 medicações, aí a gente usa muito a clonidina, tá? Mas tem que ficar atento porque dá muita hipotensão postural. Então, o paciente tem que estar bem hidratado, cuidado com os velhinhos, que às vezes eles não toleram essa medicação. Em relação aos beta-bloqueadores, eu vou falar, apesar de eu ter dito que não é um bom antipertensivo, mas é importante a gente saber, existe o propanolol, o atenolol, que é usado muito e tem no SUS, certo? O metoprolol, que é usado muito para controle de arritmias também, o carvedilol, que é usado muito na insuficiência cardíaca, e o nebivolol, que é uma droga excelente naqueles pacientes que têm uma DPOC descompensada. Esse é o único beta-bloqueador que pode ser usado nesse tipo de paciente. Os inibidores de ECA, tá? O captopril, que foi usado muito durante muito tempo, mas que agora acabou entrando em desuso. Hoje a gente usa muito o enalapril, tá? Que é o Renitec, o Eupressin. A gente pode usar até 2 comprimidos ao dia, a dose máxima dele é 20 miligramas, a gente pode 40 miligramas, pode usar até 20 e 20, tá? O lisinopril e o ramipril também são usados. A gente sempre fica atento à presença de tosse seca. Em alguns pacientes, eles não toleram inibidores de ECA, então a gente precisa tirar, porque eles não param de tossir. Então a gente precisa trocar, e geralmente a gente vai para o bloqueador de angiotensina 2, que são os BRAs, certo? Os BRAs são as medicações mais utilizadas atualmente. Elas bloqueiam especificamente o receptor AT1 da angiotensina, impedindo a sua ação vasoconstritora. Geralmente, a losartana nós usamos, né, 2 comprimidos ao dia, normalmente, é difícil controlar com um só. A dose máxima dela é 100 miligramas, então 50 mais 50. A valsartana, que é um excelente antipertensivo, e também pode ser usado 2 vezes ao dia. Até o mesartana, a candesartana, a ibesartana, todos são excelentes. E o mais forte deles, o último degrau que eu digo, é a omesartana, que é o Omecor, o Romes, o BNK, que eles são usados muito para uma hipertensão mais de difícil controle, uma hipertensão estágio 2 ou 3, ele controla muito bem, certo? Nós temos os receptores, os bloqueadores dos canais de cálcio, que são usados normalmente como terceira medicação, ou naqueles pacientes que não podem fazer uso de inibidor de ECA ou bloqueador AT2, então são excelentes antipertensivos, principalmente a amlodipina, é muito usado no paciente renal, ok? Então, a gente consegue controlar muito bem a pressão com a amlodipina. A nifedipina tem um efeito rebote de taquicardia, a gente deve evitar usar nos pacientes mais idosos, nos pacientes com insuficiência cardíaca. Ele também causa, às vezes, uma hipotensão postural. Então, dentre os bloqueadores de canal de cálcio, eu acho que o que mais se usa é a amlodipina, ele consegue organizar muito bem a pressão. Só que ele tem um efeito colateral, que é edema de membros inferiores. Então, tem muito paciente que não consegue usar, apesar de controlar muito bem, porque fica com os pés muito inchados. É um edema de estase, é um edema linfático, não tem nada a ver com o rim, esse edema causado pela amlodipina. Então, não precisa a gente se preocupar, porque não está acontecendo nada com o rim. A gente suspende a medicação, ou se não for um edema muito grande, orienta o paciente a fazer exercício de panturrilha e manter o pé elevado quando estiver sentado, assistindo televisão. Quando estiver dormindo, manter um travesseiro para manter os membros inferiores elevados, e se isso for conseguido ajustar esse edema, a gente mantém a medicação. Se não, a gente suspende e vai para outra opção, ok? Bom, a hipertensão na gravidez é uma situação especial, a gente sabe que a pressão
A pressão alta na gravidez pode cursar com uma pré-eclâmpsia ou uma eclâmpsia, que é um quadro que leva à convulsão, pode colocar até um risco de vida para o paciente. Precisa ser tirado o bebê imediatamente, e isso faz com que, às vezes, nasça prematuramente. Então, controlar a pressão na gravidez é muito importante. Como eu já falei, a medicação de escolha é a alfametildopa. Bom, existem situações especiais, né? Lógico que a gente pega nas urgências, como emergências e as urgências hipertensivas, tá? A emergência hipertensiva é aquela hipertensão que está cursando no momento com alguma lesão de órgão-alvo de maneira que está acarretando risco de vida para o paciente. Então, é aquele paciente que chega no pronto atendimento com a pressão muito alta, às vezes 22, 23 por 12, tá? Que está com escotomas, que está desorientado, que está com desvio de rima labial, que está evoluindo com muita cefaleia, certo? Às vezes até desmaia, tem convulsão, pode ser uma encefalopatia hipertensiva. O paciente que tem um edema agudo de pulmão por uma crise hipertensiva, então a gente precisa agir imediatamente. Um infarto do miocárdio, a dissecção de aorta, uma hemorragia intracraniana, a eclâmpsia, como eu já falei agora, certo? Então, essas situações todas, elas estão incluídas nas emergências hipertensivas. A gente precisa controlar a pressão rapidamente e, nesse caso, a gente usa a medicação endovenosa, que é o nitroprusiato de sódio, vai titulando a dose até que a pressão estabilize. Em relação às urgências antihipertensivas, são situações que a gente precisa de um controle de pressão, mas não tão rapidamente. Ele pode ser feito um controle mais lento, em torno de mais ou menos 24 horas, e normalmente a gente não há necessidade de usar medicação endovenosa, só realmente o manejo dos antihipertensivos via oral. Bom, eu queria falar um pouquinho, como a hipertensão é uma entidade que dá muito, que é muito frequente nos pacientes idosos, eu queria que vocês olhassem de uma maneira mais, uma maneira diferente em relação ao envelhecimento, tá? Eu quis colocar esse slide porque a gente precisa realmente entender que a hipertensão, ela atinge todos os sistemas, o sistema cerebrovascular, cardiovascular, e os pacientes idosos precisam de um controle mais adequado, e o ideal seria que eles não se tornassem hipertensos, né? Então, assim, com o envelhecimento, tira isso aqui, tem como tirar? Não. Sim. Bom, com o envelhecimento, né, a gente tem que entender que o envelhecimento saudável é mais do que apenas a ausência de doenças, certo? O envelhecimento, o paciente idoso, ele tem que manter a sua autonomia, certo? Ele tem que fazer suas coisas, ele tem que dar conta de tomar conta do cartão de crédito, ele tem que tomar banho sozinho, ele tem que levantar e deitar sozinho, sem precisar de ajuda. Isso seria um envelhecimento saudável, certo? Então, assim, essa atenção integrada da necessidade dos idosos, no controle adequado dos fatores de risco, para que o idoso envelheça de maneira saudável, é muito importante, certo? O que eu queria falar um pouquinho é o seguinte: a gênese da hipertensão, como a maioria das hipertensões, a gente já falou aqui que é uma hipertensão essencial, é uma hipertensão que não tem uma causa definida, ela se origina de uma inflamação, certo? Então, assim, o que acontece? Dentro do endotélio, de uma disfunção endotelial, tá? Essa é a causa da hipertensão essencial que não tem causa, certo? Então, assim, a gente precisa entender que lá dentro da artéria, no endotélio, que é a camada interna da artéria, começa a ter algumas alterações de citocinas inflamatórias, NF-kappa-beta, interleucinas, que isso tudo causa uma inflamação no endotélio. Com isso, há uma diminuição da produção do óxido nítrico, que é uma substância vasodilatadora, e aí aumenta a reatividade vascular. Naquela primeira fórmula que a gente colocou, que a pressão arterial
tem a ver com a reatividade vascular, com a resistência vascular periférica, com a falta do óxido nítrico causada pela disfunção endotelial, essa resistência vascular periférica começa a aumentar e aí o paciente começa a ficar hipertenso. Então, a gente tem que entender que se a gente desinflamar o paciente, se a gente manter tudo aquilo que eu falei, que é importante, a alimentação saudável, a vitamina D em níveis adequados, há uma alimentação saudável, uma atividade física regular, isso vai fazer com que a gente diminua essa disfunção endotelial, melhore a produção do óxido nítrico e diminua a pressão. Além do que também isso tem influência na produção das placas de ateroma. Então, tudo começa com a inflamação, certo? Tudo começa com a inflamação crônica subclínica, que a gente não está vendo uma coisa assintomática, mas que começa a se mostrar quando a gente começa a ver o paciente hipertenso, o paciente diabético, tudo isso, a gênese é a inflamação, a liberação de citocinas inflamatórias, e a gente precisa entender que tudo isso tem uma base. Então, a gente vai tratar a hipertensão, mas a gente não pode esquecer que a gênese de tudo ali está na disfunção endotelial, certo? Isso aqui falando disso, que é a liberação do óxido nítrico, que causa vasodilatação, e com a disfunção endotelial, com a produção de citocinas inflamatórias geradas por uma alimentação ruim, por a falta de atividade física, isso vai fazer com que haja essa liberação de radicais livres e de citocinas inflamatórias, que vai prejudicar a produção do óxido nítrico e vai fazer com que a artéria fique mais suscetível ao aumento de pressão, certo? Eu quis colocar aqui um trabalho de 2017 para a gente entender como a nossa microbiota intestinal e como as alterações também do fígado, a esteatose hepática, a presença de diabetes, pode influenciar na gênese da pressão arterial. Foi o que eu falei no início da aula. A gente precisa entender que o coração faz parte do corpo. Então, o sono é importante, a alimentação é importante, manter a atividade física é importante. Então, é preciso avaliar um ultrassom de abdômen para ver se o fígado está com esteatose ou não, porque isso vai fazer alteração. É preciso perguntar para o paciente como é o hábito intestinal, porque isso também vai influenciar na gênese da pressão. Tudo funciona integrado. Aqui é um slide que eu quis mostrar mais uma vez as alterações endoteliais que o hipo e o hipertireoidismo causam na gênese da pressão, certo? É muito mais frequente um hipotireoidismo, é muito mais frequente na nossa prática clínica, mas a gente não pode esquecer do hipertireoidismo, que além da elevação de pressão, muitas vezes dá arritmia, taquicardia, e se a gente não tratar o fator causal, a gente não consegue um adequado controle da pressão arterial, certo? Mais um trabalho aqui dizendo da importância de investigar a tireoide na hora que a gente está investigando a pressão arterial, certo? O tratamento não farmacológico, que é isso que eu já conversei, sobre a alimentação, sobre a prática de atividade física. Tá bom? Bom, gente, então é isso. Eu espero ter ajudado. Agora eu vou responder as perguntas, certo? Quando vai aferir a pressão, Miriam? Bom dia, Miriam. Quando vai aferir a pressão em casa, tem algum horário ou indicação? A alimentação do dia influencia de maneira significativa nos valores? Não, normalmente, quando eu peço para verificar a pressão, eu peço para o paciente verificar em horários distintos do dia, que é para quando ele voltar no consultório, eu saber como é que está a pressão de manhã, uma vez ele verifica de tarde, certo? Geralmente, após as refeições, a pressão aumenta um pouco, então a gente não indica verificar logo após as refeições, principalmente almoço e jantar. Como o paciente sabe que o aparelho está descalibrado? Na verdade, o paciente não sabe. A gente é que precisa atentar a isso, certo? Muitas vezes os pacientes acham que a pressão está baixa e param de tomar um remédio, ou ao contrário, acham que a pressão está alta e ficam desesperados, né? Normalmente, a gente precisa mandar calibrar esse aparelho,
certo? Tanto o nosso de consultório, quanto esses aparelhos que têm manuais, e orientar que esse aparelho de pulso, ele mais ajuda, mais atrapalha do que ajuda, certo? Então, assim, o que quando for possível verificar no manual, mas como às vezes isso não é possível, preferencialmente adquirir um aparelho de braço automático. Adriana, quais são os maiores desafios no manejo da hipertensão arterial em pacientes com múltiplas comorbidades, como diabetes e insuficiência renal? E como as estratégias de tratamento podem ser ajustadas para minimizar os riscos e melhorar o controle da pressão? Justamente, geralmente o paciente hipertenso, ele não é só hipertenso. É um paciente que é diabético, é um paciente que tem outras comorbidades. Como eu falei na terapia medicamentosa, eu acho que o que a gente precisa atentar é que existem hoje em dia várias medicações, vários trabalhos mostrando que a escolha do antihipertensivo tem que ser pensada não apenas para o controle da pressão, mas também como um benefício adicional, como aquilo que eu falei. O bloqueador de receptor AT2 é uma medicação excelente porque ela também age no remodelamento miocárdico, é muito importante nos pacientes renais crônicos, então a gente tem que escolher uma medicação que não apenas controle a pressão, mas que também tenha um benefício adicional, como isso que eu estou falando, nesses pacientes que têm múltiplas comorbidades. No paciente renal, não esquecer que quando a creatinina está mais elevada, a gente não pode usar nem o inibidor de ECA, nem o bloqueador AT2. Miriam, esses remédios para hipertensão podem prejudicar o quadro de diabetes? Sim, tá? Geralmente, os pacientes que usam beta-bloqueador e diurético são os pacientes que a gente precisa ficar mais atento às disglicemias, às alterações na glicose, certo? Então, assim, toda medicação tem seus prós e contras. Vai da gente avaliar qual é o risco-benefício na escolha dessas medicações, certo? Então, o uso do beta-bloqueador, como eu comentei, é preferencial, ele não é um bom antihipertensivo, então não entrem como antihipertensivo de escolha inicial com beta-bloqueador, existem outras opções melhores, mas se houver necessidade para o tratamento coadjuvante de uma arritmia, de uma insuficiência cardíaca, de uma coronariopatia, ok, mas ficar sempre de olho nas alterações da glicose. William, pacientes jovens diagnosticados com hipertensão costumam ter uma doença de base ou normalmente por fatores genéticos e estressores? Então, normalmente deveria ser por alguma alteração de base, mas hoje em dia está todo mundo fazendo tudo tão errado que às vezes o paciente mais jovem está obeso, está estressado, se alimenta mal, tem esteatose hepática, não dorme direito, fica no celular pela madrugada, acorda cedo, já fica estressado. Então, a gente precisa ver que isso tudo altera o nível de pressão. Então, assim, sempre pensar num paciente jovem numa hipertensão secundária, investigar uma esclerose de artéria renal, investigar aquelas outras patologias que eu citei, causas endócrinas, que isso pode acontecer. Mas a gente precisa avaliar o resto, como é a sua alimentação? Se ele está com peso elevado. Então, o que eu tenho visto hoje no dia a dia, os pacientes jovens têm ficado hipertensos por conta do estilo de vida e das escolhas. Então, às vezes, a gente não acha uma causa secundária, é mesmo a falta de uma alimentação, de uma atividade física, a obesidade, isso tem causado. Tanto que, assim, a gente às vezes entra com a medicação antihipertensiva, porque não pode deixar o paciente hipertenso, mas força bem para que ele mude o estilo de vida, e ele perdendo peso e adquirindo um hábito de vida mais saudável, muitas vezes a gente até diminui ou tira a medicação. Gabriel, em caso de paciente com hipertensão e problema de articulação óssea indicado, que tipo de exercício físico? Então, Gabriel, para benefício cardiovascular, tá? Temos que fazer 150 minutos de atividade física por semana, certo? Claro que se tiver alguma comorbidade, alguma contraindicação de atividade física, de exercício físico, aí a gente tem que ver o que está limitando o paciente. Mas o ideal é que a gente prescreva e que a gente solicite que o paciente faça 150 minutos de atividade física, tá?
Sempre pensando também que a musculação é o mais importante, principalmente no paciente idoso. É a musculação que vai gerar músculo, que vai melhorar o metabolismo e que vai adequar esse controle melhor das doenças cardiovasculares, certo? É importante fazer um exercício aeróbico também, mas comprovadamente a musculação é o que vai trazer maior benefício, certo? Alguém tem mais alguma dúvida? Estou a postos para responder, que for preciso. Acho que é isso. Bom, gente, então eu espero ter ajudado e esclarecido. Eu estou à disposição, se quiserem mandar alguma pergunta, eu posso responder depois também, tá? Eu espero que vocês tenham aproveitado a aula, que eu tenha conseguido me expressar de uma maneira prática, do dia a dia, para a gente conseguir entender como é o manejo desse paciente hipertenso e o que a gente precisa prestar atenção na escolha dos antipertensivos, ok? Obrigada, um bom dia para todos.